Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente continua a nossa segunda parte sobre movimentos sociais da República Velha. Na aula anterior, a gente falou detalhadamente sobre a Guerra de Canudos. A gente entra agora na Guerra do Contestado. Valeu a pena gastar todo aquele tempo para falar de Canudos, porque se você entendeu as causas de Canudos, você já entendeu também as do Contestado. Pague um, leve dois, porque as causas são basicamente as mesmas: desigualdade social, coronelismo, crise econômica, fanatismo religioso e separação Estado e Igreja. De forma especial, eu vou dar uma atenção para o aspecto da crise econômica, porque a crise econômica ela tem muito a ver com o local em que essa revolta aconteceu. Tá? Essa revolta ela vai acontecer no sul do Brasil, na região dos atuais estados de Santa Catarina e Paraná. Tá? A Guerra do Contestado ela vai acontecer algum tempo depois da Guerra de Canudos, entre 1912 e 16. Tá? E ela recebe esse nome porque ela se desenrolou, porque ela ocorreu numa região cujo controle, cuja posse estava sendo contestada pelos dois estados, Santa Catarina e Paraná. Paraná dizia, não, esse território aqui é meu. Santa Catarina respondia, não, não, não é seu não, é meu. Tá? Por que esses dois estados estavam tão interessados em controlar, em afirmar sua posse sobre esse território? Muito simples, porque essa região ela era rica em uma série de recursos naturais importantes. O principal deles, madeira, madeira para exportação. Tá? É, Qual era a questão da madeira para exportação? Havia ricas reservas de madeira, tá? E uma empresa americana decidiu construir uma ferrovia interligando essa região madeireira até a região do porto para que essa madeira fosse exportada para o exterior. O estado que fosse dono dessa região rica em madeira teria o direito de receber os impostos pagos pela empresa americana. Então Santa Catarina dizia que as terras eram suas porque queria receber o valor desses impostos. Paraná respondia dizendo que ele, Paraná, era dono do território e que por isso ele, Paraná, deveria receber esses impostos. A empresa americana em questão foi a mesma que construiu lá atrás a Ferrovia da Morte, a Madeira Mamoré, tá? De um magnata americano ali do contexto da Segunda Revolução Industrial. A construção dessa ferrovia implicou, por exemplo, que uma série de camponeses perdessem suas terras. Tá? Além disso, olha a caneta que não muda. Eu mudo a caneta, vocês veem que eu mudei a caneta e a caneta não muda. Tá? Vamos lá. Perda de terras, tá? Foi um fator importante, porque essa ferrovia ela ganhou as terras terras que eram ocupadas por camponeses, mas o governo disse que essas terras não eram de ninguém, que elas eram terras livres, eram chamadas terras devolutas, pertencentes a ele, governo, e que esses camponeses tinham que se retirar de lá. Tá? E aí, para construir essa ferrovia, houve a destruição de lavouras nas terras onde passaria o trajeto dessa ferrovia, porque para construir a ferrovia você tinha que criar uma série de acampamentos, né, para abrigar os trabalhadores, enfim. E aí esses acampamentos acabavam sendo criados justamente nos locais onde ficavam essas lavouras e por onde passaria o traçado da ferrovia. Outra coisa importante é que para limpar os terrenos, para tirar mata nativa onde a ferrovia seria construída, usou-se uma técnica de pegar caminhões, tá? E amarrar correntes entre esses dois caminhões. Os caminhões eles iam andando paralelamente e com isso eles iam destruindo, tá? Toda a vegetação naquela área por onde o caminhão passava, porque ali naquele exato trecho seria onde passaria a ferrovia. Com isso também se destruiu uma série de plantações de erva mate. Erva mate é um produto que é típico lá do sul e que a população do sul do Brasil consome muito para fazer o famoso chimarrão. Né? Então, houve a destruição aí de uma série de lavouras, de plantações de erva mate, o que causou pobreza para muitos camponeses pobres, que já eram muito pobres e ficaram mais pobres ainda, e que tiravam seu sustento, sua subsistência dessas lavouras, dessa produção, dessa exploração da erva mate. Tá? Desigualdade social, mesmo fator que a gente já falou lá em Canudos, está valendo aqui. Coronelismo, mesma questão, né? Quem estava lá dentro desse território do contestado estava livre do domínio dos coronéis. O fanatismo religioso, o messianismo, a crença no sebastianismo também, e a insatisfação com a separação Estado e Igreja, com o laicismo, com a laicidade
implantada pela Constituição de 1891. Tá? Uma série de trabalhadores são chamados de diversas regiões ali do sul para virem trabalhar na construção dessa ferrovia. Quando a ferrovia ficou pronta, todos eles foram demitidos mais ou menos ao mesmo tempo, e essa gente não tinha dinheiro para voltar para as suas cidades de origem, para os seus locais de origem. Então você tem um monte de gente que já era dali, que perdeu as suas terras e ficou muito pobre, e um monte de gente que veio de fora dali da região do contestado, que trabalhou na construção da ferrovia, e quando a ferrovia ficou pronta, ficaram desempregados e também não tinham sequer condição de voltar para as suas regiões de origem. Tá? Esse conflito, muito similarmente ao conflito de Canudos, vai ser marcado por diversas expedições militares, com uma influência crescente, né, com uma presença crescente das forças federais. A gente vai ter uso de artilharia pesada, assim como lá em Canudos, né, canhões de guerra, canhões muito semelhantes àqueles que seriam usados na Primeira Guerra Mundial lá na Europa, e é a primeira vez em território brasileiro que se usa aviação militar. Pegaram aviões para fazer reconhecimento e bombardear as regiões em que essa guerra do contestado aconteceu. A maioria dos rebeldes que estava participando dessa revolta acabou sendo morta, tá? Num episódio muito, muito semelhante à Guerra de Canudos. Eu já falei uma, duas, três, vou voltar a frisar. Se você entendeu as características da Guerra de Canudos, aplicam-se as mesmas características aqui. O conflito é muito parecido, tá? Não vou me preocupar em detalhar muito mais do que isso para você, porque essa questão normalmente não é muito cobrada. Se você um dia pretender fazer uma prova para o Sul, né? Você quer estudar na Cefet do Rio Grande do Sul, você quer estudar na PUC do Rio Grande do Sul quando terminar o colégio, enfim, tá? Você precisa fazer uma prova lá para o Sul, talvez isso seja um pouco mais cobrado. Mas aqui no Sudeste e no resto do Brasil, isso raramente aparece, e quando aparece, basta você saber isso aqui que eu já estou te falando, né? Essas similaridades em relação a Canudos. Canudos não, Canudos é uma questão nacional. Em qualquer lugar do país vai aparecer uma questão sobre Guerra de Canudos, não só na Bahia, não só no Nordeste, vai se cobrar questões sobre isso, porque é um tema realmente muito relevante. Tá? A gente já avança um pouquinho para o cangaço. Quando a gente for falar do cangaço aqui, eu preciso detalhar algumas coisas e deixar certas questões muito claras para você. A primeira delas é a seguinte: cangaceiros eram bandidos, eram criminosos. E quando eu digo isso, eu quero dizer no sentido pleno da palavra. Eram pessoas violentas, eram pessoas agressivas, eram pessoas que matavam, eram pessoas que roubavam, que estupravam. Tá? Longe de mim defender pessoas que praticam quaisquer desses atos. São situações terríveis, né? Que merecem prisão, que merecem castigo, merecem punição. Tá? O que eu preciso frisar aqui é o seguinte: o sujeito que se tornava cangaceiro, ele não era um cangaceiro porque ele tinha, desde criança, um impulso homicida. Não estou falando de psicopatas. Não são bandos de Hitlers que caminham pelo Nordeste brasileiro. Longe disso. Tá? A gente normalmente classifica o cangaço como uma forma de banditismo social. Banditismo porque eles eram bandidos, isso é simples de entender. Qual é o significado do termo social aqui? Quem teoriza sobre esse assunto normalmente argumenta, e essa é a linha teórica defendida pela maior parte dos estudiosos de cangaço, que os sujeitos que entravam para o cangaço não o faziam porque tivessem dentro do coração uma semente de maldade, ou poderiam até ter, mas não era esse o critério, o fator principal. Tanto que o fenômeno do cangaço ele ficou restrito lá ao final do século XIX e início do século XX. Tá? Ele vai acontecer entre mais ou menos a década de 1870, aquele momento que eu falei que a gente teve uma grande seca no Nordeste, até os anos 30, quando Vargas chega ao poder. Tá? E aí começa a mudar o perfil socioeconômico do Brasil. Então, por que a gente não teve antes? Por que a gente não teve depois? Se fosse uma questão de pura maldade individual de algumas pessoas, e a gente sempre tem pessoas mais em qualquer época da história, por que o fenômeno cangaço ele ficou restrito a um período específico de tempo? Por que hoje não tem cangaço? Por que antes do século XIX não tinha cangaço? É porque do século XIX até o começo do século XX, a gente tem uma série de condições sociais. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo para você aqui que o sujeito que decidia entrar para esse movimento de cangaço, ele o fazia porque a sociedade em que ele vivia era uma sociedade que estimulava, que direcionava, que criava impulsos nesse sentido. Não estou dizendo que esse sujeito que era bonzinho,
não estou dizendo que esse sujeito merecia um carinho, né? Era um criminoso, era um bandido, tá? Mas não era um psicopata que esfregava as mãos sentindo um enorme prazer em fazer maldades, tá? Penso sempre num exemplo, e eu vou usar esse exemplo porque eu acho um exemplo ilustrativo, tá? De um caso, tá? De um traficante aqui da cidade do Rio de Janeiro. E se você entender a história de vida desse traficante, eu acho que faz bastante sentido tentar entender o que está acontecendo aqui e o que eu quero dizer quando eu falo de banditismo social, tá? Eu estou falando de um sujeito que foi um dos chefões do tráfico de drogas ali na Rocinha, na favela da Rocinha, região de São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro, tá? É o NEM da Rocinha. O nome de batismo do NEM era Antônio, tá? E ele trabalhava, se não me falha a memória, com um setor logístico da NET. Ele organizava a entrega e distribuição de catálogos de TV a cabo, tá? E aí ele tinha uma equipe sob seu comando, ele não era uma pessoa rica, ele morava na favela da Rocinha, tá? Mas ele não era o cargo mais baixo da empresa, tá? Ele tinha uma certa inteligência, os seus chefes consideravam isso, que ele tinha uma certa inteligência, e deram a ele esse cargo de chefia da logística. Ele organizava para onde ia cada carro, cada caminhão, transportando lá os catálogos de TV para que aquilo fosse distribuído e entregue para os clientes. Tá? Houve um determinado momento em que o NEM, né, ainda se chamava Antônio, não tinha esse apelido de NEM, ele se casa, tem uma filha e a sua filha, com poucos meses de vida, ela desenvolve um tumor. Tá? Ele vai até o hospital público e no hospital público não há tratamento, não há remédio. Os remédios que ele precisaria comprar para tratar da sua filha eram caríssimos e ele não tinha dinheiro para isso. Ele tenta pegar empréstimo bancário, não consegue. Ele tenta pedir adiantamento de salário para os seus patrões e não consegue. Ele vai então até o traficante chefão da Rocinha, na época, que era um tal de Lulu, e aí conversa com o tal de Lulu, e o Lulu empresta dinheiro para ele, e como forma de pagar esse empréstimo, o NEM ele passa a trabalhar como traficante de drogas para o Lulu. E aí eu sempre me pergunto se em algum momento da trajetória desse cara, né, se a sua filha não tivesse doente, não tivesse ficado doente, será que as coisas teriam sido diferentes? Se ele tivesse conseguido um adiantamento dos seus patrões, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Se ele tivesse conseguido pegar um empréstimo bancário, talvez tudo mudasse de figura. Talvez, né? A gente não tem como saber, não tem como prever o que não aconteceu. Eu não estou dizendo que, porque a vida dele foi dura e foi difícil, todo o crime que ele cometeu deve ser perdoado e a gente deve ser leniente, deve ser condescendente com o bandido. Tá? Mas o ponto é, quantas outras pessoas não tiveram trajetórias de vida similares em que não veem outra alternativa a não ser se envolver no mundo do crime? Pode ser que durante o desenrolar dos fatos, aquele indivíduo tenha desenvolvido um certo prazer em cometer aqueles atos criminosos, enfim, tá? Não dá pra gente saber muito o que vai na cabeça e no coração das pessoas. Mas me lembra sempre também uma série de TV americana, não sei se você já ouviu falar, chamada Breaking Bad. Breaking Bad é a história de um professor de química, um homem comum, cordato, bondoso. Ele é professor de ensino médio, da aula de química. Ele era muito inteligente, mas ele sentia que a sua inteligência não era recompensada. Chega um determinado ponto da vida em que ele desenvolve um câncer, tá, de pulmão. Ele nunca foi fumante, mas desenvolve o câncer de pulmão. E no sistema de saúde americano ele não tem dinheiro, o tratamento é muito caro, ele não tem dinheiro para pagar pelos remédios. Ele tem um filho com deficiência e a sua esposa está grávida do segundo filho do casal. O que ele começa a fazer é fabricar drogas, ele se envolve também com o tráfico de drogas para obter dinheiro para o tratamento médico e também para, caso esse tratamento não fosse eficaz, deixar algum tipo de economia para sua família, para que os seus filhos não passassem necessidade. Né? É mais ou menos isso o que eu quero dizer quando eu falo de banditismo social. Não é que o sujeito não seja bandido, não seja violento ou não mereça punição, mas sim que o que leva a entrar para o mundo do crime, a se tornar um bandido, são condições criadas pela sociedade que limitam profundamente, completamente, as escolhas a que esse indivíduo está sujeito. Eu não estou dizendo que ele não tinha outra escolha. Sempre há escolha. A escolha de aceitar a doença, aceitar a fatalidade e morrer. E não fazer mal para ninguém no meio do caminho. É uma possibilidade, morrer todos vamos. Né? Mas o ponto é que nem todo mundo lida bem com a ideia da morte. E muita gente está disposta a fazer qualquer coisa, ainda que seja meio radical, para tentar contornar esse princípio. Né? Eu, como pai de uma filha pequena,
Eu, quando olho para minha filha e penso nela, eu penso que eu seria capaz de fazer muitas coisas pelo bem-estar da minha filha. Não sei se seria capaz de fazer qualquer coisa, mas seria capaz de fazer muitas coisas pelo bem-estar dela, né? Então, com isso, eu não estou tentando, entre aspas, passar pano, aliviar a barra de bandido ou defender bandido. Quero todos presos, né, atrás das grades, mas quero deixar claro que, em muitos contextos, né, a gente tem um processo sistemático de criminalização de certos grupos sistematicamente entrando para o mundo do crime. Isso não é uma mera coincidência, ou não é um mero surto de maldade, né? Até porque isso não existe, surto de maldade, né? De repente todo mundo ficou malvado num determinado contexto e decidiu virar bandido. Não é assim que as coisas funcionam em geral. As pessoas, elas agem seguindo certas motivações. Ninguém é estúpido, ninguém é irracional e ignora o que está ao seu redor e de repente começa a sair fazendo maldades por aí. Não são animais selvagens, são pessoas que agem de acordo com certas escolhas. Quanto mais limitadas são as escolhas desses indivíduos, quanto menos opções eles têm, maior a sua propensão para agir de formas radicais, extremistas, contrárias inclusive à ordem estabelecida. Tá? Expliquei pra caramba para tentar esclarecer o que significa, o que quer dizer a expressão banditismo social. Não é um tipo de psicopatia generalizada, mas sim é uma conduta racional de certos indivíduos que se consideram marginalizados e com opções de conduta, de prática social delimitadas pelas circunstâncias em que estão vivendo. Tá? Esses grupos criminosos começam a se organizar, eles começam a praticar violência no interior do Nordeste, praticavam assassinatos, roubos e estupros, eram extremamente violentos. No entanto, em alguns contextos, eles acabavam atacando os coronéis. Eles acabavam atacando os coronéis. Eles assassinavam coronéis, estupravam familiares de coronéis, roubavam dos coronéis. E, eventualmente, poderiam, inclusive, dividir aquilo que roubavam dos coronéis com a população pobre do vilarejo mais próximo. Com isso, vai se criar uma certa imagem de que esses cangaceiros eram uma espécie de Robin Hood do sertão. Eles roubavam do rico, do coronel, e distribuíam para os pobres. Isso não era uma regra, isso não acontecia toda vez. Pelo contrário, isso na verdade era uma exceção. Esses cangaceiros, eles normalmente gostavam muito de luxo, gostavam muito de perfumes caros, gostavam muito de bebidas caras e roubavam para adquirir essas coisas para si. Mas esses poucos casos em que eles haviam dividido as riquezas roubadas com as pessoas pobres da região, cria em torno deles uma aura, uma fama de que eles eram, entre aspas, se é que essa ideia é possível, bandidos bonzinhos, bandidos do bem, né? Bandidos que lutavam contra pessoas que eram mais más ainda, muito mais malvadas, entre aspas, do que os próprios bandidos o eram, tá? Nesse ideal aí de Robin Hood. Tá? Isso era uma exceção, mas a imagem, a mitologia, a crença em torno desse ideal vai se formando no Nordeste. A tal ponto que, até hoje, por exemplo, uma prática comum da literatura nordestina é a literatura de cordel. Tá? Procura saber mais com teus professores de literatura, de língua portuguesa, para que eles te expliquem melhor como é que funciona essa literatura de cordel, mas é uma literatura popular que é produzida até os dias de hoje, e até os dias de hoje, esses cangaceiros, eles na literatura de cordel são normalmente bem vistos e são até elogiados. Tá? O grupo mais famoso e os seus integrantes mais famosos do movimento do cangaço eram o Virgulino Ferreira, tá? Vulgo Lampião. Dizia-se que ele disparava o rifle tão rápido, mas tão rápido, que no meio da noite aqueles rápidos disparos criavam clarões, a cada disparo criava-se um clarão, e como os disparos eram muito rápidos, o clarão ele ficava de forma contínua e parecia que quando esse sujeito estava atirando com seu rifle, haviam acendido um lampião. Por isso, o Virgulino Ferreira passa a ser chamado de Lampião. Sua esposa Maria Bonita, integrante do seu bando também, o chamado Diabo Louro do Sertão, o Corisco, né? Corisco era o cognome, o nome de guerra, de bandido, de um cangaceiro que estava no grupo do Lampião, o Corisco. Corisco é sinônimo de raio em linguagem do Nordeste dessa época, do interior. E a esposa do Corisco, a Dadá, né? Então você tem esses dois casais famosos, Lampião e Maria Bonita, Corisco e Dadá, são grupos aí de cangaceiros que vão ser muito importantes no começo do século XX. A gente vai falar mais sobre o grupo de Lampião e sobre o cangaço quando a gente chegar na coluna Prestes no tenentismo. Tá? Por último, para combater
esses grupos de cangaceiros, eles eram grupos que eles não ficavam fixos numa determinada região, eles perambulavam, eles eram itinerantes, eles ora estavam numa cidade, no dia seguinte eles já estavam numa outra cidade distante, eles ficavam migrando de uma para outra. E as forças policiais tradicionais não eram fortes o suficientes e hábeis e velozes o suficiente para perseguir, para combater esses grupos de cangaceiros. Então, vão ser criados destacamentos de policiais lá no Nordeste, nessa época, especializados em perseguir e combater esses cangaceiros que usavam das mesmas técnicas, que desenvolveram o mesmo conhecimento sobre o bioma da Caatinga, para entender melhor o local, saber se esconder ali e poder combater os cangaceiros. Esse destacamento especializado de policiais era chamado de polícia volante, a volante, tá? Que vai efetivamente conseguir derrotar o Lampião. Quando o Lampião e seu grupo for derrotado, eles vão ser mortos, né? Enfim, a sangue frio, a queima-roupa, vão ter suas cabeças cortadas e as cabeças vão ser levadas para Salvador e vão ser expostas para que todo mundo visse, olha, aqui está morto finalmente o Lampião. As cabeças de todo mundo do bando, né, foram decapitadas, foi fotografado, existe foto disso, enfim, não coloquei nos slides porque acho um pouco de mau gosto, um pouco grotesco, mas existe até foto dessas cabeças decapitadas, né, porque diante de tanta violência que esses grupos de cangaceiros cometeram, né, a polícia reage com a mesma violência e a população local acaba também comemorando, né, a eliminação desse bando porque temia por essa violência. Tá aqui uma foto do Lampião e do seu bando. Tá? O Lampião é esse homem aqui no meio. Ele está apertando a mão do dono da máquina fotográfica. Essa foto foi tirada, né? Porque esse homem aqui, ele era o dono da máquina fotográfica. Ele faz um processo de pesquisa, de investigação sobre esses cangaceiros, os encontra no interior, enfim. E aí você pode perceber que existe aqui uma série de fotos. Se você quiser procurar depois, tem uma série de fotos mostrando o cotidiano desses cangaceiros, eles fazendo pose, apontando a arma em direção à câmera, mas era uma pose ensaiada, enfim. Aqui ao lado a gente vê a Maria Bonita, tá? Você talvez não ache bonita para o seu padrão, para o seu gosto, mas para padrão estético da época, isso, né, varia, cada contexto tem o seu padrão do que é bonito e do que é feio. Gostaria só de apontar para a vaidade da Maria Bonita, né, com os dedos aqui cheios de anéis. Então, esses cangaceiros eles roubavam também para manter um pouco do seu luxo, do seu conforto, se é que era possível ter um luxo no meio do interior do Nordeste nessa época. A gente entra agora nas revoltas urbanas, finalmente. A gente vai voltar um pouquinho no tempo, né? A gente primeiro falou de Canudos, que foi lá no final dos anos 1890. Depois a gente entrou em Contestado, que vai ser na década de 1910. Chegamos por último em Cangaço, que é o último movimento social rural que vai acontecer até a década de 1930. A gente volta um pouco agora, antes do Cangaço, antes do Contestado, e vamos falar da Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina ela vai acontecer no Rio de Janeiro e vai ser motivada ali pelo contexto da Belle Époque brasileira. Assim como tivemos uma Belle Époque lá na Europa, no contexto da Segunda Revolução Industrial, vamos ter uma Belle Époque aqui no Rio de Janeiro também. Tá? A propósito disso, lá na Belle Époque francesa, foi feita uma mega reforma na cidade de Paris, onde foram construídos a atual estrutura arquitetônica, urbanística da cidade, né? Eu não sei se você sabe como é que se organiza a cidade de Paris, mas ela é como se fosse um caracol, né? Ela tem um núcleo inicial, que é ali a Île-de-France, onde fica a Catedral de Notre-Dame, e ela vai num caracol que vai se enrolando e se enrolando e se enrolando, tá? E os bairros eles são organizados assim por números, né? O primeiro bairro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante, que lá em Paris eles chamam de arrondissement. O primeiro arrondissement, o segundo arrondissement, o terceiro arrondissement e assim por diante. Foi uma mega reforma, né? A cidade de Paris não foi sempre assim. Isso foi uma mega reforma que vai acontecer no contexto da Belle Époque, liderada por um nobre francês chamado Barão Haussmann. A reforma do Barão Haussmann vai inspirar a Belle Époque brasileira. A ideia de que a gente deveria fazer aqui uma mega reforma na cidade do Rio de Janeiro e transformar a cidade do Rio de Janeiro numa cidade digna de ser a capital do Brasil, digna de ser uma capital de um país moderno, avançado, um país do futuro. Para fazer isso, para fazer essa reforma aqui, a gente teve a reforma Haussmann lá em Paris, e aqui no Brasil a gente vai ter a reforma Pereira Passos, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, nesse momento, em 1904, era o prefeito Pereira Passos,
E, para fazer essa reforma, ele inicia o chamado bota abaixo. O que era esse bota abaixo? Era a demolição de moradias populares, era a demolição dos chamados, lembra dessa palavra, por favor. A palavra é cortiços. Por favor, lembra desse termo. Falou de cortiço dentro do contexto da República Velha. Praticamente, acho que é a única matéria de história em que você vai ouvir a palavra cortiço. Você já pensa imediatamente em revolta da vacina. Tá? O que eram esses cortiços? Era uma grande casa. Uma casa, imagina uma casa com 30 cômodos. Tá? E aí, de repente, o dono dessa casa ele começa a alugar um quarto para uma família, outro quarto para outra família, outro cômodo para outra família. Enfim, cada família passa a viver dentro de um cômodo. Tá? Dentro de um casarão de 30 cômodos, você começa a alugar aquilo ali para pessoas de baixa renda, que acabam tendo que viver uma vida ali meio dentro daquela coletividade, não tinha muita privacidade. Você não vai ter dentro do cômodo banheiro, você não vai ter cozinha. As pessoas elas tinham só um quartinho para dormir com os seus familiares, porque elas normalmente não tinham dinheiro para pagar nada muito melhor do que isso. Havia um banheiro coletivo que era dividido, compartilhado, e todo dia de manhã formava-se uma enorme fila na porta desse banheiro. As condições sanitárias dentro desses cortiços não eram das melhores, a gente está falando de pessoas muito pobres, pessoas que não tinham educação básica e, portanto, também não tinham hábitos de higiene elementar, porque não sabiam, por exemplo, que era importante lavar as mãos, porque não tinham nem acesso a água abundante para tomar banho frequentemente, para lavar as mãos frequentemente. Então, dentro dessas moradias populares, chamadas cortiços, a gente vai ter um enorme índice de disseminação, de proliferação de doenças. Isso era considerado um sinal de atraso da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro ela vivia epidemias, não como a da Covid, de coronavírus, mas epidemias, por exemplo, de varíola, que era uma doença extremamente letal, mortífera, né? De propagação um pouco mais lenta, mas ainda assim mais mortífera do que coronavírus. A varíola matou, é uma das doenças que mais matou seres humanos ao longo da história da humanidade. Tá? E o Rio de Janeiro, em pleno século XX, começo do século XX, o Brasil querendo se tornar uma potência mundial, querendo se tornar um país avançado e moderno, e para isso precisava ter uma capital avançada e moderna, e de repente a cidade do Rio de Janeiro ainda sofria com proliferação de doenças que eram típicas, por exemplo, da Idade Média ou do começo da Idade Moderna. Então, isso era um sinal de atraso para a população do Rio de Janeiro, para o governo do Brasil, e por isso começa esse processo de eliminar essas moradias populares. A ideia aqui é, se essas doenças elas são propagadas nas casas dos pobres, vamos destruir as casas dos pobres e obrigá-los a irem morar bem longe. Tá? A ideia era basicamente essa. É como se fosse, por exemplo, hoje um governante prometendo que destruiria todas as favelas da zona sul do Rio de Janeiro e da região da Tijuca, por exemplo. Para quem mora na região da Tijuca, para quem tem uma casa na região da Tijuca ou na zona sul, ou enfim, no centro, isso elevaria e muito o preço da sua residência. Imagina que você tem um apartamento que tem vista direta para uma favela, tá? E o seu apartamento está avaliado em R$ 500.000. Se tiram a favela de lá e fica só o morrinho verdinho com florezinhas e tal, no dia seguinte você pode ter certeza que o valor do seu imóvel, no mínimo, dobrou, talvez tenha inclusive triplicado. Basicamente, essa foi a grande crítica que se fez, que se faz até hoje ao bota abaixo. Ele era um processo higienista. Higienismo aqui não tem a ver com um sentido bonito, bom de higiene. É disseminação da higiene. Higienismo aqui tem a ver com um sentido de higienismo social, de considerar os pobres como as fontes da sujeira, da contaminação, de tudo que há de ruim. E nisso vai um pouco aí de darwinismo social. E, portanto, eliminar, retirar, no mínimo afastar esses pobres era uma forma de tornar aquela área mais saneada, mais higiênica para as elites, melhorando sua qualidade de vida, a qualidade de vida das elites, melhorando o valor dos imóveis das elites, mas causando um enorme sacrifício, uma enorme penalização dos mais pobres, que passam a ter que morar cada vez mais longe, né? E gastam cada vez mais tempo em transporte. É nesse momento, por exemplo, que começa a se expandir a malha ferroviária do Rio de Janeiro. Uma série de bairros mais distantes do centro começam a ser ocupados, como, por exemplo, Olaria, Bangu, Madureira, Cascadura, em torno ali do contorno da linha do trem, porque essa população ela tem que morar cada vez mais longe
e não daria tempo dessa população chegar no seu local de trabalho, a não ser indo de trem até a central do Brasil. Tá? É, o bota abaixo ele vai eliminar diversos cortiços e ele vai ser o caminho para abrir espaço para a construção de uma importantíssima avenida no centro do Rio de Janeiro, a chamada Avenida Central. Perdão que a minha letra ficou muito ruim. Tá? Deixa eu apagar e aí eu escrevo de novo. Tá? Aqui a gente vai pensar em cortiços e aqui embaixo, Avenida Central. Que avenida é essa? Caio, não conheço nenhuma avenida central. Óbvio que você não conhece. Essa avenida mudou de nome. Hoje ela já não chama mais Avenida Central, ela chama-se Avenida Rio Branco. Tá? Ela fica no centro da cidade do Rio de Janeiro e ela faz esquina ali com a Presidente Vargas. Se você não conhece essa avenida, pergunte para o seu pai, para sua mãe. Eles certamente conhecem onde fica a Avenida Rio Branco no centro da cidade. Recebe esse nome, Avenida Rio Branco, porque no ano anterior o Barão do Rio Branco intermediou a assinatura do Tratado de Petrópolis, pelo qual o Brasil se torna dono do Acre. Tá? E aí foi a solução pacífica para a questão do Acre. Só que em 1904 né, é construída a avenida e logo depois o Barão do Rio Branco vem a falecer e quando acontece esse falecimento, o governo, em homenagem, a população também concorda com essa homenagem, mudam imediatamente o nome de Avenida Central para Avenida Rio Branco. Tá? Então, esse processo higienista para alcançar a Belle Époque brasileira, afastando os mais pobres, ele acaba sendo um processo muito traumático para essa população mais pobre. Né? É um processo de modernização que o Brasil vem passando, mas é uma modernização autoritária. E é sempre muito importante frisar isso. Esse higienismo que se faz em relação à população mais carente é um movimento extremamente autoritário. Em vez de você ajudar a tirar essas pessoas da pobreza, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, dar a elas educação, para que elas aprendam a lavar as mãos, para que elas aprendam a se cuidar, a ter um ambiente mais saneado, mais higiênico, o que você faz é simplesmente afastá-las, é jogar o problema para debaixo do tapete. Né? É a mesma coisa que dizer assim, vamos eliminar as favelas todas aqui da nossa região, e aí, o que vai acontecer com essas pessoas que moram nessa favela? Elas vão ganhar uma moradia ou elas simplesmente vão ter que se virar e buscar uma moradia por conta própria numa região cada vez mais distante? E quando essas pessoas elas moram nessas favelas e simplesmente descem o morro e já chegam de cara no trabalho? Agora, indo para uma região mais distante, elas vão ter que gastar 2 ou 3 horas do seu dia para chegar até o trabalho? Isso não é uma piora na qualidade de vida dessas pessoas? Então, assim, não basta só modernizar para dizer que você está melhorando a qualidade de vida. Isso tem que ser democrático, isso tem que ser para todos. Né? O que não acontecia na República Velha, porque essa modernização ela era extremamente autoritária. Ela era feita na base da força, ela era feita na base do cacetete no lombo dessas pessoas pobres, impondo a saída delas da região em que elas tradicionalmente moravam. Tá? O auge disso é o sanitarismo. Tá? Vai ser convidado um médico brasileiro que havia estudado na França, chamado Oswaldo Cruz. Esse Oswaldo Cruz ele já tinha aparecido antes para tentar solucionar a questão do Acre. O empresário americano que construiu a ferrovia Madeira-Mamoré, que foi chamado para fazer a Ferrovia da Morte, ele percebeu que muitos dos trabalhadores da ferrovia morriam de doenças motivadas pelas péssimas condições sanitárias e tudo mais. Então esse empresário americano ele contrata o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que vai lá para o Acre e ajuda a criar melhores condições para ajudar na construção da ferrovia. Esse indivíduo, esse médico, né, o Oswaldo Cruz, ele ganha uma enorme fama, uma enorme popularidade e vai ser chamado pelo Pereira Passos para fazer uma mudança sanitária na cidade do Rio de Janeiro, para melhorar a qualidade da higiene, da saúde pública na cidade do Rio de Janeiro. Né? Para você ter uma ideia, o que ele vai fazer é estabelecer um processo de vacinação obrigatória, vacinação compulsória. Todo mundo na cidade do Rio de Janeiro vai ter que ser vacinado contra a varíola. Aí você vai me dizer, então isso é bom, né? O que ele fez foi positivo, a população deve ter gostado. Na verdade, não, a população não gostou porque a população não sabia como é que funcionava essa vacina. Tá? Imagina o seguinte, que amanhã alguém chega e noticia a seguinte informação nos jornais. Descoberta a vacina para o coronavírus. Ou melhor, estudo aponta possível vacina para o coronavírus. Tá?
E aí você fala, opa, quero tomar essa vacina aí para não ter o perigo de pegar o corona. Aí você chega lá no laboratório e fala, olha, vim tomar essa vacina aqui nova e tal. E o médico te informa, é bacana essa vacina que a gente acabou de desenvolver aqui. E ela pode te curar do corona ou, quem sabe, te causar um tumor no cérebro. Será que você tomaria essa vacina? Você tem 50% de chance de ficar curado do corona e dar tudo certo, ou você tem 50% de chance de aquilo não fazer o menor efeito contra coronavírus e, pelo contrário, gerar um tumor em você. Será que você tomaria uma vacina experimental sob cuja segurança você não tenha certeza? É óbvio que todos nós evitaríamos algo do tipo. E é exatamente o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né, aqui no Rio de Janeiro, perdão, em 1904, quando Oswaldo Cruz ele impõe essa vacinação obrigatória. A população ela não sabia dos benefícios da vacina e ela achava que essa vacina poderia potencialmente causar mal. Ainda mais uma população que não tinha bons motivos para confiar no seu governo, que achava que esse governo estava sempre querendo eliminar os pobres. Né? Uma das lendas, um dos boatos que surgiu lá na época, uma espécie de fake news, uma corrente, uma teoria da conspiração que surgiu lá na época, é de que, na verdade, essa vacina não era para proteger as pessoas, mas era sim você colocar o vírus da varíola nas pessoas para matá-las. Então havia uma enorme desinformação da população e o governo era muito autoritário. Em vez do governo ajudar, fazer campanhas informativas e por um caminho de convencimento, o que o governo faz é impor a vacinação. Ah, é? O povo não quer tomar? O povo está com medo, achando que é uma forma de matar as pessoas mais pobres? Então dane-se o que o povo acha. A partir de agora a gente vai ter brigadas sanitárias. O que essas brigadas sanitárias faziam? Era um médico mais alguns enfermeiros e às vezes uns policiais acompanhando, eles invadiam a casa das pessoas, tá? E vacinavam à força, querendo ou não, contra a vontade do indivíduo até. Tá? Então, essa vacina obrigatória ela foi um processo muito autoritário e vai levar à disseminação de uma série de boatos. Esse boato de que, por exemplo, a gente estaríamos se colocando os vírus para matar as pessoas pobres, ou então esse outro mito aqui que era muito interessante, que demonstra o enorme machismo da sociedade dessa época, de que a vacina seria aplicada na virilha das moças. Tá? E aí, com isso, um médico, um homem desconhecido, entraria na sua casa, levantaria a saia da sua mãe, da sua esposa, da sua filha, da sua irmã e enfiaria um negócio na virilha dela. Tá? De onde vem esse mito? Algumas vacinas, algumas injeções, elas são tomadas nas nádegas. E aí a pessoa precisa levantar a roupa, a saia, ou tirar a calça, enfim. Tá? Misturaram uma coisa com a outra, dessa história de tirar a saia, de tirar a calça, com uma questão mais sexualizada, para dizer que estavam fazendo uma violência de caráter até meio que sexual contra as mulheres. E se você, homem, fosse homem de verdade, você não deixaria isso acontecer com a sua mãe, com a sua esposa, com a sua filha. Tá? A única coisa digna para você, um homem machão brasileiro, fazer seria reagir, ainda que na base da violência. Isso aqui foi apenas uma gota d'água. Tá? A vacina em si, ela é só a face mais visível de um problema mais profundo, que era essa modernização autoritária e elitista pela qual o Brasil vinha passando. Imagina você que você tem um copo vazio na sua frente e um conta-gotas. Aí com esse conta-gotas você joga uma gota d'água ali dentro. No dia seguinte você vai e joga outra gota d'água, meia hora depois você joga mais uma gota d'água, 5 minutos depois você joga outra gota d'água, e à medida que o tempo vai passando você vai jogando mais e mais e mais gotas d'água. O que vai acontecer é que vai chegar um momento em que o copo está no limite. Ele não aguenta, ele não comporta mais nenhuma gota d'água, e ainda assim você joga mais uma. O que vai acontecer com esse copo d'água? Ele transborda. Isso foi a ira popular, a violência popular. As pessoas elas aguentaram muita coisa, as pessoas mais pobres do Brasil estavam aguentando muita coisa daquela elite oligárquica, coronelista, com voto de cabresto, há muito tempo, e de repente chega uma hora que as pessoas elas ficam sem paciência, né? E com isso elas finalmente se revoltam. Esse movimento de revolta ele foi espontâneo, tá? Ninguém foi líder, não teve um indivíduo que um dia falou: ó, povo brasileiro, se juntem a mim e vamos lutar contra a vacina. Isso nunca aconteceu. O que provavelmente aconteceu foi que em algum dia, em algum momento, no meio dessa campanha de vacinação obrigatória, a Brigada Sanitária tentou entrar na casa de alguém e esse alguém reagiu com violência e começou a agredir, a bater nos médicos, nos enfermeiros, nos policiais e obviamente vai levar uma pior porque ele está em menor número
né, e essa brigada sanitária vai tentar reagir, responder, agredir de volta, e esse indivíduo talvez tenha gritado para os seus vizinhos: socorro, me ajudem, me ajudem, me ajudem. E aí os vizinhos, compadecidos e também revoltados com a situação, se juntam e de repente a brigada sanitária estava cercada, né, meia dúzia de pessoas ali na brigada sanitária do governo contra 50 homens daquela vizinhança ali, e a brigada sanitária fogem para um hospital próximo. Essa massa, essa turba enfurecida de pessoas, né, de populares, ela persegue a brigada popular até o hospital, invade o hospital, quebra o hospital todo, incendeia o hospital. A brigada sanitária e mais os demais médicos e enfermeiros do hospital fogem, vão se abrigar no batalhão de polícia mais próximo, só que à medida que esse grupo popular ele ia andando, mais pessoas pela rua viam o que estava acontecendo e iam se juntando, e de repente era um número tão grande de pessoas que essas pessoas elas invadem o batalhão de polícia, agridem os policiais, arrebentam os policiais, as delegacias, até porque a polícia naquela época andava muito menos armada do que anda hoje. Hoje a gente tem a polícia com fuzis no cotidiano. Naquela época você tinha algumas pistolas para alguns policiais, mas nem todo policial tinha o seu, né? Nem todo policial tinha o seu revólver. Então foi possível aí esse processo de agressão, de violência popular contra inclusive as forças policiais. A população começa a depredar prédios públicos, transporte público, tá? E esse quebra-quebra vai levar inclusive a mortes. Tá? Qual é a consequência? O governo fica com medo do tamanho da violência, militares, inclusive, tentam dar um golpe de Estado nesse momento, e o governo, para tentar se manter no poder, para tentar evitar a degradação, a piora da situação, o que o governo faz, o governo federal, é decretar o fim da vacinação obrigatória, a suspensão dessa vacinação obrigatória, para que a população deixasse de ficar tão revoltada, para que os ânimos se acalmassem novamente. As pessoas, depois de vários dias, quase uma semana, diariamente indo para a rua e quebrando tudo, as pessoas meio que cansam e querem voltar à sua vida normal, querem voltar ao seu trabalho, precisam voltar a trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar comida para casa e tal. E como a vacinação já foi suspendida mesmo, então meio que a população vai aceitando. Alguns indivíduos acabam sendo presos aí nesse momento e são mandados para o exílio no Acre. O Acre serve como uma espécie de prisão, como um exílio para indivíduos que fizeram besteira aqui no Rio de Janeiro. E do jeito que começou, espontaneamente, do nada, a revolta da vacina também acaba espontaneamente, do nada. A próxima revolta, o próximo movimento, eu vou tentar falar bem rapidinho, foi a revolta da Chibata. Tá? Essa revolta ela vai acontecer na Marinha, mas ela é muito diferente da revolta da Armada. A revolta da Armada ela foi uma revolta que mobilizou, que motivou a elite da Marinha, os oficiais da Marinha, a lutarem contra o governo federal, contra o presidente, que era do Exército. Aqui a gente está falando dos marinheiros, das patentes mais baixas da Marinha de Guerra, lutando contra os oficiais da Marinha. Por quê? Porque o cargo de oficial é um cargo de comando que na Marinha normalmente era exercida por indivíduos das elites, muitos deles descendentes de latifundiários, descendentes de donos de escravos. Então aquele almirante que comandava o navio em que você estava, ele era filho de um senhor de engenho, de um senhor de escravos. O pai dele tinha batido em muito escravo ao longo de muitos anos. E muitos dos marinheiros eram de classes populares. Vários deles eram negros, eram descendentes de escravos. Né? Então, o que a gente vai ter é um indivíduo que é marinheiro, tá? Que é descendente de escravo, que tem lá a ordem de lavar o convés, e quem deu essa ordem para ele, o almirante, é um filho de um senhor, de um antigo senhor de escravos. A escravidão, nesse momento, ela já havia sido abolida. A escravidão ela havia sido abolida em 13 de maio de 1888. A gente está falando aí de 22 anos. Tá? Ninguém que estava ali dentro daqueles navios era escravo. Mas eles eram, muitos deles, filhos ou netos ou bisnetos de escravos. Então, por mais que já tivessem se passado 22 anos, a memória daqueles eventos traumáticos da escravidão ainda existia na mente de muitos desses marinheiros. Soma a isso o fato de que na Marinha, perdão pela interferência no microfone, soma a isso o fato de que na Marinha, chibatadas, chicotada aqui vem de chibata, chibata é a mesma coisa que chicote. Chibatada, chicotada, era uma forma de disciplina na Marinha. Quando um almirante sentia que uma ordem não foi bem obedecida, lave o convés, marinheiro, e o convés não foi bem lavado,
ou prepare a comida, marinheiro, e a comida não foi bem preparada, podia acontecer do oficial achar que aquilo ali era um desacato e disciplinar o marinheiro batendo nele com um chicote. Isso era muito simbólico. Era um filho de dono de escravos contra, né, batendo com um chicote num filho de escravos. Então, aquele trauma todo ainda estava muito presente. Soma isso uma outra característica. O Brasil estava em processo de modernização da sua marinha. Nós havíamos acabado de comprar alguns navios ingleses, alguns navios de guerra ingleses. A Inglaterra estava se desfazendo deles, porque para a marinha inglesa eram navios velhos, que já não serviam mais. Mas para a gente eram mais modernos que os nossos melhores navios. Então a gente vai comprar esses navios e como é que a gente pega esses navios? Como é que você recebe essa encomenda? Você não tem como pedir pelo RAP para trazer um navio para você. Muito complicado isso, né? Então o que a gente teve que fazer é que um navio brasileiro com o dobro da tripulação vai até a Inglaterra. E aí, como ele está com o dobro da tripulação, você divide a tripulação. Metade fica com o navio brasileiro que foi lá buscar e a outra metade da tripulação vai tripular esse novo navio que a gente acabou de comprar. E, nesse momento, os marinheiros brasileiros vão ter contato com os marinheiros ingleses. A gente, inclusive, vai receber uma espécie de curso. Os marinheiros brasileiros vão receber uma espécie de curso dos marinheiros ingleses que vão ensinar como se opera esses navios mais modernos. Né? Então, com isso, passa também essa cultura militar inglesa para os marinheiros brasileiros, que descobrem que lá na Marinha, os marinheiros são, na Marinha inglesa, os marinheiros mais baixos, patente mais baixa, são bem tratados. Recebem boa comida, não recebem castigos físicos. Isso vai gerar uma enorme revolta militar, uma enorme revolta na Marinha brasileira, chamada Revolta da Chibata. Tá? Em 1910 vai eclodir uma rebelião em que alguns desses marinheiros vão tomar o controle de navios que estavam fundeados aqui na Baía de Guanabara e vão ameaçar bombardear a cidade do Rio de Janeiro, caso os castigos físicos não fossem abolidos. Além disso, os marinheiros também pediam para que todos os participantes da revolta fossem anistiados, fossem perdoados. O governo promete que vai atender essas demandas, diz, não, podem entregar sim aí o navio, podem se render, acabou, estão todos perdoados, a gente vai suspender os castigos físicos. E o que acontece é que, na verdade, logo após os marinheiros acabarem com a revolta, né, e havia um enorme temor por parte do governo brasileiro de que esses modernos navios vindos da Inglaterra pudessem ser usados contra a cidade do Rio de Janeiro. Se a revolta da Armada já causou um enorme estrago décadas antes, agora essa revolta da Chibata com navios muito mais modernos tinha um potencial muito maior. Né? Então, o que vai acontecer é que o governo brasileiro finge que está negociando, mas logo depois que esses marinheiros se entregam, eles são presos, né? Inclusive esse que está na imagem aqui, que é o João Cândido. Ele foi apelidado de Almirante Negro. Tá? Se você vir uma questão falando sobre Almirante Negro, você já sabe que a revolta, que o movimento social em questão foi a revolta da Chibata. Tá? A próxima matéria é Greve Geral 17, mas é um pouquinho longa de explicar aqui agora, então eu vou te pedir para esperar até a nossa próxima aula. Encerro por aqui por hoje, tá? É só. Desejo a vocês tudo de bom, fiquem bem, cuidem-se aí na quarentena e não esqueçam de lavar muito bem as mãos.